Karim Benzema, um dos jogadores de futebol mais respeitados do mundo, nunca esqueceu as suas raízes. Embora o mundo do futebol tenha levado para longe de Lyon, onde cresceu, uma parte dele sempre permaneceu ligada a esta cidade, as memórias de um jovem que sonhava com a glória enquanto passeava pelos campos poeirentos do seu bairro. Este regresso a Lyon não foi apenas uma fuga, foi uma viagem interior, uma forma de se reconectar com o passado que ele apreciava profundamente. O jogador de futebol, que se tornou um ícone global, há muito que teve a oportunidade de virar a página das suas origens. No entanto, cada vez que ele retornava a esta cidade, sentia-se uma necessidade urgente de se reconectar com o que o tornou o homem que é hoje. Ele sabia que a notoriedade, a riqueza e o sucesso que alcançara não seriam nada sem as raízes sólidas que alimentaram o seu percurso. A rua onde cresceu, os seus primeiros treinadores voluntários, os seus pais sempre presentes e aqueles, muitas vezes invisíveis para os outros, que contribuíram para sua educação. Entre eles estava Gérard, concierge do Lycée Saint-Exupéry, homem discreto mas essencial, que durante anos zelou pelo estabelecimento. Quando um evento especial foi organizado em sua antiga escola para arrecadar fundos para oferecer bolsas de estudo a jovens necessitados, Karim não pôde perder a oportunidade de retribuir. Foi um projeto pessoal, mas também um ato simbólico. Ele nunca esqueceria os anos que passou nesta escola secundária, os professores atenciosos que o incentivaram a dar o melhor de si, mas também aqueles homens e mulheres que, nas sombras, garantiram o bom funcionamento da escola. Gérard, o concierge, era um deles. No dia do evento, Karim chegou ao colégio com uma energia palpável. O lugar parecia ter mudado pouco desde a sua saída, os mesmos corredores, os mesmos bancos, mas agora ele via a escola de uma forma diferente. Ele não era mais o aluno, foi ele quem realizou algo grandioso, mas isso só tornou mais evidente a beleza daquilo que, naquela época, alimentava seus sonhos. O diretor e os membros da administração receberam-no calorosamente. O reencontro foi sincero e emocionante, mas foi quando Karim se viu frente a frente com uma imagem antiga, a da escola que conhecia, que seus pensamentos tomaram conta. O que mais o impressionou, porém, foi a aparição de Gérard. Ali, no meio do hall de entrada, limpou as janelas com o mesmo rigor de que Karim se lembrava. Mas algo mudou. Gérard, este idoso que conhecia desde criança, tinha 78 anos. Uma época em que, normalmente, muitos optam por descansar depois de uma vida de trabalho. Mesmo assim, Gérard não parecia inclinado a desacelerar. Ele estava sempre presente, sempre executando as tarefas ingratas, muitas vezes invisíveis, mas cruciais para o bom funcionamento do estabelecimento. Um homem daquela geração não parecia se enquadrar na imagem do aposentado aproveitando seus anos dourados. A imagem de Gérard, com as costas curvadas pelo esforço, o rosto marcado pelos anos, suscitou em Karim um estranho mal-estar. Porque um homem daquela idade, depois de uma vida inteira de trabalho, continuava a submeter-se a tal rotina? Porque não tinha direito, como tantos outros, a uma aposentadoria tranquila, longe da poeira e das manchas que pareciam assombrá-lo. Karim caminhou em sua direção, com um sorriso caloroso nos lábios e uma mistura de emoções no coração. Lembrou-se do olhar gentil de Gérard que sempre o acolheu com respeito, apesar da sua condição de aluno comum. Mas desta vez ele não era mais apenas um jovem. Ele se tornou um homem que via o mundo de uma perspectiva diferente. A cena diante dele só o perturbou ainda mais. Olá, Gérard. Já faz muito tempo, né? Como vai você? Karim perguntou, sua voz cheia de sinceridade palpável, enquanto estendia a mão para abraçar o homem que, de certa forma, tinha sido uma constante em sua existência. Gérard ergueu os olhos, um sorriso cansado, mas genuíno, iluminando seu rosto. Ele mal parecia notar os anos que se passaram. Naquele momento, ele não era mais o zelador, mas sim o homem por trás daquele escritório silencioso, uma figura familiar do passado. Está tudo bem, Karim, está tudo bem. Continua o mesmo trabalho, continua a mesma rotina. O ensino médio é a minha casa, respondeu Gérard, com esse tom calmo que ecoava anos de dedicação. Seus olhos, embora marcados por evidente cansaço, brilhavam com uma luz modesta. O contraste entre a velhice do seu corpo e a juventude duradoura da sua mente era impressionante. Mas não era apenas rotina. Karim sentiu que por trás dessa aparente normalidade havia algo muito mais pesado, uma verdade difícil de enfrentar. Gérard, aos 78 anos, não estava ali por opção.
Não era apenas o amor pelo trabalho ou o conforto com uma tarefa que ele dominava há décadas. Não, havia algo mais, um peso invisível pesando sobre seus ombros, um fardo do qual ele não conseguia se livrar. Karen tinha certeza disso e isso perturbava profundamente. Após um momento de silêncio onde ambos observaram os jovens treinando nas quadras esportivas, Karen sugeriu se afastar um pouco, para fugir dos olhares curiosos dos transeuntes. Sentaram-se num banco isolado perto das árvores, onde a sombra oferecia um alívio ao calor da tarde. Karen, perdido em pensamentos, sentiu-se obrigado a compreender. Não era uma curiosidade qualquer, era uma necessidade moral. Por que é que um homem como Gerard, cuja dignidade e abnegação eram incontestáveis, ainda tinha de se submeter a uma vida de trabalho depois de tudo que tinha dado? Por que você ainda está trabalhando, Gerard? Você merece muito mais descanso do que isso. Por que não aproveitar sua aposentadoria? A pergunta era simples, mas carregava consigo todo o peso das reflexões de Karen sobre sua própria vida, sua própria situação. Gerard olhou para baixo, como se seus pensamentos estivessem perdidos nas reviravoltas do passado. Ele demorou um pouco antes de responder, escolhendo as palavras com acentuada lentidão, como se precisasse revelar uma lembrança dolorosa que nunca ousou compartilhar. Nunca tive aposentadoria, Karen. Quando comecei aqui, eu era jovem, tinha filhos para criar, sonhos para realizar, mas a vida, você sabe, nem sempre foi boa. As finanças nunca existiram. Eu não tinha o luxo de economizar como os outros. Então trabalhei, dia após dia, economizando cada centavo. Aprendi a me contentar com o que tinha. Eu tinha. Mas aos 65 anos, quando chegou a hora de me aposentar, descobri que não tinha o suficiente para parar, para realmente viver sem me preocupar com amanhã. Então continuei. Os anos passam e você acaba se acostumando com esse ritmo. O trabalho vira um fardo do qual você não consegue se livrar. As palavras de Gerard foram pesadas, carregando décadas de sacrifícios e escolhas forçadas. Seu olhar, normalmente cheio de gentil benevolência, era agora mais profundo, quase perdido em um passado que ele nunca havia aceitado completamente. Mas apesar disso, não havia amargura na sua voz. Em vez disso, uma resignação silenciosa, uma aceitação do que ele teve de enfrentar. Karen, por sua vez, permaneceu congelado, com a mente girando. Cada palavra que Gerard dizia soava como uma martelada. A brutalidade da verdade era difícil de digerir. Ele percebeu, com uma dor que o atingiu fortemente, que ele, Karen Benzema, nunca teve que enfrentar esse tipo de realidade. Cresceu com um certo conforto, certamente com sacrifícios, mas sempre apoiado por uma família forte e por oportunidades. Os milhões que ganhou hoje não eram nada comparados com as lutas diárias de homens como Gerard. Ele sempre achou que entendia as dificuldades da vida, mas essa conversa o fez perceber a extensão da sua ignorância. Sabe, Gerard, disse Karen, quase num sussurro, acho que nunca entendi. Não sabia que era tão difícil. Que, para pessoas como você, a aposentadoria não é um direito, mas um luxo que muitos nunca poderão pagar. Gerard encolheu os ombros com um pequeno sorriso, como se a pergunta não merecesse continuar. Mas em seus olhos, Karen podia ler uma sabedoria silenciosa. A vida, Karen, é feita com o que temos. E às vezes o que temos não é muito. Quando chegou o dia seguinte e Karen subiu ao palco para o evento beneficente, ele se sentiu transformado. As palavras que ele pronunciava diante das multidões agora estavam carregadas de uma ressonância completamente diferente. Já não era um discurso convencional, nem um simples discurso sobre um trabalho bem feito e a importância da educação. Não, este discurso tornou-se pessoal, imbuído de uma nova profundidade. Karen não era mais um jogador de futebol que se vangloriava de seus sucessos. Ele foi um homem confrontado com uma realidade que nunca tinha visto tão de perto. Hoje eu lhe digo, começou ele, com os olhos brilhando de emoção e a voz mais grave, todos temos que pensar no que estamos deixando para trás. Gerard deu sua vida a esta escola secundária, a esta comunidade. E aos 78 anos, ele ainda se encontra aqui, trabalhando, apenas para sobreviver. Isso não é aceitável. Karen respirou fundo, as palavras vindo com nova força. Vivemos numa sociedade onde alguns podem reformar-se aos 50 anos, onde outros, aqueles que nos ajudaram, nem sequer têm direito à dignidade de uma reforma bem merecida.
Isto tem de mudar. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Todos os olhos estavam voltados para ele e o impacto de suas palavras era palpável. Por um momento, ninguém se atreveu a se mover. Então, lentamente, um murmúrio percorreu a multidão e, finalmente, como um suspiro coletivo, irrompeu uma onda de aplausos. As palavras de Karen tocaram algo profundo, humano. Mas não foi só a ressonância das suas palavras que marcou este momento. O que realmente fez a diferença foi a ação que ele tomou a seguir. Karen anunciou que decidiu criar um fundo especial para os trabalhadores mais velhos, como Gerard, um fundo dedicado a garantir-lhes uma reforma digna e a lutar contra a precariedade dos trabalhadores mais velhos, um fenômeno muitas vezes negligenciado pela sociedade. Este fundo não apenas distribuiria dinheiro, mas seria um verdadeiro motor de transformação social. Financiaria bolsas de estudo para os ajudar a requalificar-se ou complementar os seus rendimentos, ajuda à reforma para trabalhadores que nunca conseguiram acumular capital suficiente para descansar e programas de apoio, como cuidados médicos gratuitos ou espaços comunitários onde os idosos pudessem reunir-se, construir relações e receber o apoio moral e prático de que necessitavam. A ideia não era apenas preencher uma lacuna financeira, mas restaurar a dignidade e o respeito àqueles que deram o melhor de si pela sua família e pelo seu país. Não quero que pessoas como Gerard passem a velhice nas sombras, sem reconhecimento, sem o respeito que merecem, declarou Karen, com a voz cheia de emoção, os olhos fixos em Gerard que estava na plateia. Este fundo é para você, Gerard, e para todos aqueles que, como você, contribuíram silenciosamente para a sociedade. Suas palavras ressoaram na sala, e um silêncio pesado, quase solene, se instalou antes que um primeiro murmúrio de aprovação fosse ouvido, e, em seguida, uma onda de aplausos aumentasse. Mas Karen não parou por aí. Entendeu que para que esta iniciativa tivesse um impacto duradouro não bastava declarar nobres intenções. Eram necessárias ações concretas. Anunciou a implementação de várias medidas imediatas, angariação de fundos públicos através de eventos desportivos, parcerias com empresas para incentivar doações regulares, bem como campanhas de sensibilização à escala global, para alertar para a crescente precariedade dos trabalhadores mais velhos. Também incentivou os cidadãos a participarem nesta causa, explicando-lhes que cada gesto conta, mesmo o mais modesto. A reação não demorou a chegar. A mídia, inicialmente cética, transmitiu a história com entusiasmo. Os jornalistas descreveram Karen sob uma nova luz, não mais apenas como um jogador de futebol, mas como um verdadeiro ativista, um porta-voz das injustiças sociais. Os cidadãos, emocionados e conscientes do problema, correram para fazer doações. As empresas, muitas vezes relutantes em comprometer-se com causas sociais, começaram a oferecer contribuições substanciais, reconhecendo que a iniciativa de Karen respondia a uma necessidade vital e urgente. A reação global foi muito maior do que Karen imaginava. Os governos, confrontados com a escala do fenômeno e a pressão popular, começaram a discutir seriamente as reformas nas pensões e na dignidade dos trabalhadores mais velhos. Os legisladores consideraram ajustes fiscais para aliviar a carga previdenciária e aumentar os benefícios para os mais vulneráveis. Esta iniciativa, que começou com uma simples explosão de solidariedade de um homem, provocou uma onda de reflexão e mudança política. Quanto a Gerard, ele foi homenageado como um herói local, mas não era do tipo que buscava glória. O barulho das premiações não o interessava, não era da sua natureza buscar atenção. Gerard, fiel a si mesmo, continuou seu trabalho com nova serenidade, mas agora sabia que poderia ver o futuro com mais confiança. Ele não precisava mais temer cair na miséria à medida que envelhecia, ele sabia que seu futuro estava garantido e isso lhe trouxe um enorme alívio. Seus colegas e membros da comunidade, que o conheciam bem, prestavam-lhe homenagem todos os dias com sincero agradecimento. Mas Gerard, na sua humildade, nunca se deixou dominar pela gratidão. Ele ficou satisfeito em saber que a situação de outros trabalhadores mais velhos mudaria, que o seu exemplo lhes abrirá uma porta. Karen, por sua vez, apesar dos seus compromissos desportivos e dos jogos internacionais, nunca esqueceu este momento memorável com Gerard. Isso o transformou profundamente. Suas vitórias em campo, embora importantes para ele, ganharam uma nova dimensão. Ele compreendeu que a verdadeira grandeza não reside apenas em troféus e prêmios individuais, mas na capacidade de usar a própria plataforma para transformar vidas, para elevar outros e dar-lhes o que merecem. Alguns anos mais tarde,
o fundo criado por Karim Benzema para os trabalhadores mais velhos tornou-se uma organização global reconhecida, capaz de distribuir milhões por todo o mundo, especialmente em países onde os direitos dos trabalhadores mais velhos eram mais negligenciados. Permitiu que milhares de idosos vivessem a sua reforma com dignidade, deixassem de sofrer de insegurança e tivessem oportunidades de reconversão profissional ou de apoio psicológico. Graças à generosidade de Karim, os trabalhadores mais velhos podiam agora envelhecer em paz, rodeados por uma comunidade que finalmente os respeitava pelo seu verdadeiro valor. Gerard, por sua vez, vivia agora numa casa modesta mas confortável, rodeado pela sua família. Seus filhos vinham visitá-lo com frequência, felizes por vê-lo vivendo em condições que nunca imaginou serem possíveis. Ele sabia que seu trabalho, embora invisível para muitos, teve impacto. E mais do que nunca, ele sabia que não estava sozinho no mundo. Graças a Karim, Gerard não só recuperou uma dignidade que nunca pensou que pudesse ter naquela idade, mas também viu nascer um movimento capaz de mudar a condição de milhares de outras pessoas.